Bom dia, pessoal. Eu sou Frank Ataídes, do canal Historiando a Verdade. E diante das exposições nos meios de comunicação social, eu vou tentar ser didático do caso do Intercept Brasil em relação aos os procuradores da Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro. Muita gente tem se posicionado favorável ao juiz Sérgio Moro. Então vamos colocar uma reflexão aqui. Imagine você, que é favorável ao que o Sérgio Moro fez, se acontecesse isso com o seu filho. Seu filho é parado numa blitz policial, de repente um policial coloca lá uma pedra de 50 gramas de maconha e dá um flagrante nele, mesmo você sabendo que ele é um cara inocente. E ele é preso e vai para julgamento. No meio do processo de instrução, o promotor de acusação começa a combinar com o juiz como vai condená-lo, sem o advogado de defesa saber, não é? E o juiz vai dizer, vai buscar isso tal, procura uma maneira tal de arrumar mais provas para incriminar esse garoto, né? Inventa que ele fez isso também, fez aquilo. E aí, você concordaria com a prisão do seu filho? Ou com a prisão de um irmão seu? Ou a senhora, por exemplo, concordaria com a prisão do seu filho? Ou com o seu marido, do seu marido? Se a senhora disser que não, a senhora está faltando com ética. Se a senhora defende a prisão do Lula e não defende a prisão do seu filho, né, isso é chamado ética centrada no outro. O que eu não quero para mim, eu não desejo para o outro. Né? Está evidente, não é, que o juiz combinou com o promotor e trabalhou o tempo todo com o promotor de acusação. E não pode. Promotor acusa e juiz julga. Não pode haver diálogos, principalmente, né, diálogos entre a acusação e o condenador, sem o advogado de defesa saber. Isso é crime. E o pior, eles comemoraram as manifestações. Isso é um ato político, o juiz não pode. Pior, né, eles combinaram o vazamento, né, da conversa telefônica entre a Dilma e o ex-presidente Lula, cujo juiz grampeou sem autorização do Supremo. É outro crime. Antônio Dallagnol pergunta, e aí, vamos vazar? E o Moro responde, qual é a posição do Ministério Público? Vaza. Isso poderia ter alternado o curso da história do país. E o que aconteceu depois disso? Aquela manifestação em nome da moral e dos bons costumes. Não saiu mais da rua. Michel Temer foi acusado de corrupção, formação de quadrilha e vendeu uma grande parte do patrimônio nacional. Aí você diz, é bom vender mesmo um patrimônio nacional. Mas você não saiba que os Estados Unidos têm 7 mil estatais. A França tem 4 mil, a Alemanha tem 15, a China tem 150 mil estatais. Né? E por que eles querem que privatize tudo? Porque eles querem comprar. E o patrimônio estatal que serve para engordar o PIB brasileiro, deixa de engordar o PIB brasileiro para engordar o bolso deles. Porque a Rede Globo está escondendo, né? Porque esse jornalista, Glenn Greenwald, né? Ele é ganhador do prêmio Pulitzer. Ele é o jornalista que investigou, aliás, que divulgou o caso de Edward Snowden, né? Que os Estados Unidos espionavam o mundo inteiro. Né? E no meio do documentário produzido pelo Oliver Stone, um dos maiores cineastas mundiais, né, do caso Snowden,
né? Há uma vigilância na Petrobras. Não, muita gente tem memória curta. Foi no momento em que a Dilma se recusou a ir nos Estados Unidos visitar o Barack Obama. Porque o Brasil estava sendo vigiado porque descobriu-se também uma bacia de gás gigantesca no país. E eles estavam de olho. Né? Como aqui não é o Iraque, que eles bombardearam, mataram centenas e milhares de civis. Né? O Snowden mostrou algumas, né, documentos sigilosos, né, em que eles estupraram mulheres, crianças, meninas, né, nos Estados Unidos, mataram populações no Afeganistão, civis, né, tudo crime de guerra. E por que o Snowden não está preso? Porque ele está na Rússia. Né, porque o Assange, né, estava na embaixada da Bolívia no tempo de Evo Morales. Quando o Evo Morales saiu, ele foi preso. E o pior, tem bolsomínios pedindo a extradição, né, do Glenn Graham, do jornalista, que está fazendo um serviço para o país. Né? Ele promete revelar agora conversas do presidente da República antes do segundo turno com o Sérgio Moro. Isso é grave. Porque o Sérgio Moro vazou uma conversa no segundo turno do Palocci e que não foi homologada porque não tinha provas. Mas para desqualificar a Haddad. Proibiu Luiz Inácio Lula da Silva de dar entrevistas com anuência de vários procuradores que se mostram como políticos, dizendo que o Supremo virou uma baderna, permitir que um preso dê entrevista. Ora, Fernando Beiramar deu entrevista, Suzane von Richthofen deu entrevista, várias pessoas nesse país que estão, Fernandinho Beiramar deu entrevista, Marcola deu entrevista. Por que um ex-presidente da República não pode dar entrevista? Porque corria-se o risco de voltar ao poder. E essa classe média não quer. Não quer por quê? Porque esse presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, foi o presidente que mais cumpriu a Constituição brasileira. A Constituição cidadã. A Constituição que fala de um pacto social. Uma Constituição que fala que tem que se combater a miséria, tem que se dar uma educação de qualidade. Não é? E o resultado foi o quê? Michel Temer entrou, caçou o direito trabalhista, seu Bolsonaro também. Caçou seus direitos trabalhistas, colocou você agora para entrar numa empreiteira pela terceirizada sem direito nenhum. Congelou o orçamento público em 20 anos, menos os juros da dívida pública para banqueiro, que esse ano deve bater na casa de 1 trilhão de reais para as 10 mil famílias mais ricas do mundo, do Brasil, que vão ganhar aproximadamente 300 milhões cada uma, que você e eu pagamos, através do imposto de consumo. O Sérgio Moro é responsável pela quebra de todas as grandes empreiteiras brasileiras. Isso nunca aconteceu na história, nem na Alemanha nazista depois da Segunda Guerra. A Bayer, que fabricou veneno para a Segunda Guerra, está hoje ainda funcionando. A Volkswagen, que deu o primeiro carro produzido para Adolf Hitler, até hoje vende carro. E outras empresas também, porque o ataque foi cirúrgico. Prenderam os nazistas. A empresa não é culpada e muito menos os trabalhadores. Mas quebraram a indústria naval, quebraram a Odebrecht, que é a maior detentora de tecnologia em construção de usinas hidrelétricas, quebraram a Camargo Correia, quebraram a UTC, e está aí a onda de desempregos. Virar as costas para crimes muito mais graves, a Lava Jato. O helicóptero do Zezé Perrella, cadê? Quem foi preso? Meia tonelada de pó. Cadê o Flávio Bolsonaro? Enquanto o Lula está preso por 10 anos, uma pena desproporcional,
Mesmo se tivesse provas, que não tem prova nenhuma, Danton Dallagnol confessa isso no telefone, não tem prova nenhuma e está com medo, inclusive, de apresentar o triplex como prova. E aí usam uma matéria da Globo e um depoimento de um criminoso para afirmar que o apartamento era dele. E depois o apartamento foi penhorado pela Caixa para pagar dívidas da OAS. Se era do Lula, como a OAS penhorou. Mas a Lava Jato, ou o Sérgio Moro, que é o ministro da Justiça, até hoje não obrigou o Flávio Bolsonaro a explicar como ele conseguiu 37 apartamentos, imóveis, em zonas nobres do Rio de Janeiro, sem ter salário para isso. Cadê ele? Cadê o Queiroz? Não estão presos. Então, a Lava Jato foi um desserviço e está provado. E o pior, né? É só 1%. Esse jornalista, volto a dizer, ele é ganhador do Pulitzer, é um jornalista sério, né? Alguns programas, como o Caio Retardado Coppola, da Jovem Pan, quis desqualificá-lo pela questão sexual, porque ele é um homossexual, né? Um conservadorzinho de merda, que não conhece nada da história do Brasil, que lê Leandro Narlock, que diz que Zumbi viveu na Idade Média. Zumbi morreu em 1654. Já era Idade Moderna. Leandro Narlock diz que a escravidão não foi uma coisa tão grave porque os donos de Casa Grande eram bonzinhos com os escravos. É um mentiroso. Qual a prova que ele tem? Qual historiador que defende isso? Nenhum historiador sério nesse país defendeu isso. Porque a escravidão brasileira foi extremamente cruel. A vida do negro escravo não passava dos 40 anos. Tanto que a lei do sexagenário não funcionou, porque o negro não chegava a 60 anos para ser liberto. E a lei do ventre livre, que as crianças, a partir daquele momento que nasciam, eram livres, não podiam sair da senzala porque eram crianças, se tornavam escravas do mesmo jeito. Então, os próximos vazamentos, o que o Glynn afirma, tem falas, tem áudios, né? Tem gravações, filmagens e fotos. Por isso que Sérgio Moro diz que não foi ilegal. Não é gravação ilegal. Ao contrário, gravação ilegal foi o que ele fez contra a presidente da República. Gravação ilegal foi o que ele fez contra o escritório de advocacia, que é proibido. O advogado está traçando estratégias de defesa. Ele não pode grampear telefone. Isso é coisa de CIA, de KGB. E hoje já se sabe que eles estavam a serviço dos Estados Unidos. Para quê? Quebrar a indústria nacional para os americanos tomarem conta do nosso país. E que pode nos levar, se não acordarmos, a um futuro de voltar a ser plantador de cana. Então, aguardemos, né? O que sabemos hoje, o Congresso está parado. Se declarou em obstrução enquanto o Moro não sair, porque seria mais imoral ainda, né? Primeiro, porque ele vazou sigilos, vazou conversa do Palocci antes da eleição, proibiu o Lula de falar, virou ministro, né? Demonstrando que tem um lado, e agora seria o responsável pelas investigações? Ele vai investigar ele mesmo? Qual o resultado seria? Então o Congresso exige a saída dele, ou então se mantém em obstrução. Qual é a coisa positiva disso? Primeiro, o habeas corpus da soltura do Lula vai ser votado só dia 25. Mas até dia 25 vai vazar muito mais coisa, né? E vai vazar tanta coisa que se o Judiciário, através do Supremo Tribunal Federal, não tomar uma providência séria contra a liberdade do ex-presidente, né?
Já temos uma visão ruim, né? Na Europa, na Ásia, de um presidente que é fascista. E piora a condição de um judiciário que não dá estabilidade jurídica ao país por ser imparcial. Nenhum investidor que tem inteligência se atreveria a investir num país como esse. E o que leva ao quê? A recessão e depois da recessão a depressão. E para se recuperar de uma depressão é mais de 20 anos. O ataque contra a filosofia, contra a história, contra as ciências humanas desse ministro da Educação, Abraham Weintraub, é justamente porque história, filosofia, sociologia são disciplinas responsáveis por ensinar o aluno a refletir. E é inacreditável um monte de jovens defendendo esse juiz que um dia desses reclamou que não abriria mão do seu auxílio moradia, sendo que mora num apartamento avaliado em 6 milhões. Enquanto milhares de brasileiros estão na rua. Vocês acham que ele está preocupado com o combate à corrupção ou com pobre? Ele está cagando e andando para pobre. Danton Dallagnol comprando apartamentos do Minha Casa Minha Vida para vender mais caro, especulando apartamento de pobre, e mora num apartamento avaliado em R$1 milhão. Vocês acham que eles estão preocupados com justiça? Coisa nenhuma. Eles são ideológicos e estavam querendo acabar com a esquerda. E põe na conta dele, nas costas da Lava Jato. Foram eles que mataram Marisa Letícia, a ex-mulher do presidente Lula. Foram eles que mataram o irmão mais velho do ex-presidente Lula. Eles estão envolvidos nisso por quê? A tensão, o nervosismo, né, a preocupação do irmão do ex-presidente Lula doente de câncer diminui os anticorpos e ajuda a doença a matar mais rápido. E a dona Marisa, a pressão que subiu, né, devido à invasão do apartamento para levar ele sob condição coercitiva, arrombaram a porta, não só do apartamento, como do quarto onde eles estavam dormindo, mandaram se levantar, a dona Marisa de camisola, viraram o colchão e ainda perguntaram: tem dólar aí? Tem drogas? O avião que ia levar, que estava vindo de Coritiba, o diálogo dentro dizia: joga esse lixo de cima para baixo. Tudo isso mostra a imparcialidade dessa Lava Jato ou Vaza Jato. O mundo todo divulgou ontem. E os próximos capítulos serão mais tenebrosos. Vão desmascarar de vez, né, esse tal de Sérgio Moro. Eu espero que as pessoas que chamaram Lula de ladrão, né, tenham a decência de se arrependerem. Não é? Porque culpar uma pessoa inocente e o presidente que mais fez pelo povo mais pobre desse país, não é? Agiram como Barrabás. Ok? Quem gostou, deixa um like e assina o canal se possível. Até a próxima.